Alô, meu povo, mais uma edição do podcast Papo de Gestão. Eu, João Glória, meu amigo Emanuel de França, e estamos tendo o prazer de receber o nosso amigo Nilson Guzmão, empresário muito conhecido em toda a região e também está à frente do projeto Menino Feliz, um projeto que tem tirado muitas crianças das ruas, tem preparado aí a nossa juventude, né, para o futuro. E o Nilson vai falar um pouquinho da sua história, falar um pouquinho dos seus projetos, falar um pouquinho também aí do projeto Menino Feliz. Tudo bem, Nilson Guzmão? Seja bem-vindo. Bom dia para todo mundo, tudo bem? Nilson, uma primeira pergunta, mano, com a sua permissão, que eu gostaria de fazer, é saber um pouquinho da tua história, né? Eu sei que você já vendeu picolé, você já fez de tudo um pouquinho, mas uma situação que me chamou muita atenção, uma determinada vez que eu fui no seu escritório, você me falou que em determinado momento da sua vida você passou uma certa dificuldade e as suas máquinas estavam praticamente quebradas e você escreveu uma carta para o dono destas fábricas, dessas máquinas, e ele veio em Paragominas conhecer um pouquinho da sua história, achou tudo muito interessante e acabou mandando, se eu não me engano, consertar todas as máquinas. Foi isso que aconteceu? Fala um pouquinho para a gente da tua vida, da tua história. Tá, eu cheguei em Paragominas em 72, né? Paragominas, a Belém Brasília ainda era estrada de chão. Aham. A gente chegou por essa Belém Brasília antiga, né? Eu não sei se vocês sabem da história, mas... Você é natural de onde? De Governador Valadares. Mineiro. Na época, o governo federal fazia uma propaganda, apesar de eu ter 8 anos, mas eu lembro. Amazônia, vamos integrar para não entregar. Então, todo mundo que veio para cá veio com incentivo do governo para poder habitar a Amazônia. Acho que era JK, né, na época? Era. JK, Juscelino Kubitschek. E na época, né, a Belém Brasília, essa Belém Brasília antiga foi um erro de projeto, né? A topografia errou e acabou vindo bater aqui em Paragominas. Aqui eles montaram o acampamento da Mendes de Junho e daí surgiu Paragominas. Então a gente chegou aqui, era tudo poeira, tudo estrada de chão, tinha o colégio da igreja, que era esse colégio que é hoje acho que o Castelo Branco. Então você já chegou aqui quando tudo começou? Quando tudo começou, chegamos aqui, tinha uma farmácia, acho que o Dr. Jorge tinha um médico, era um médico da cidade que veio junto com a Mendes de Junho. Dr. Jorge Monteiro. Isso mesmo. E aí a gente começou, meu pai tinha uma fazenda, que era onde é o Fripago hoje. Aham. E meu pai trazia leite da fazenda, aí a gente vendia o leite na rua, né? E depois ia para a escola. Quando eu chegava da escola, eu pegava picolé para vender. Eu lembro que eu comprava o picolé a 25 centavos e vendia a 50. Então eu saía na rua vendendo, muita gente comprava até por achar engraçado. Já era empreendedor desde pequeno. Isso, tinha uma música que eu cantava e o povo mandava eu cantar, né? Eu falava, olha o picolé de leite de mulher nessa rua, ninguém quer. E aí o povo gostava daquilo e aí a gente vendia bem. E foi com 12 anos eu fui para Belém para estudar. Estudei até os 18, retornei para Paragominas. Montei uma empresa de venda de compra e venda de carro, mas não funcionou muito. Depois eu comprei um trator de esteira, começamos a trabalhar, fui para o sul do Pará, Tucumã, Redenção. Só que quando começou essa cruzada aí contra os madeireiros de IBAMA, de meio ambiente, de todo mundo, eu notei que a gente não tinha, assim, não existia parâmetro para você conseguir andar certo. Toda vez que você andava certo, sempre tinha algum motivo para alguém achar errado. E eu tinha um sonho de trabalhar de empreiteiro. Então surgiu a Pará Pigmentos, tinha 2 amigos meus que estavam lá na Pará Pigmentos e eles me chamaram para fazer uma parte da obra. Eu fiz a obra e comecei a trabalhar lá dentro. Aí automaticamente me cadastraram na Vale e eu comecei a trabalhar para a Vale. E eu tinha um sonho, eu tinha 2 D50, eu tinha um sonho de ter Caterpillar, porque Caterpillar é uma marca famosa até hoje. Então eu comprei 2 tratores Caterpillar e esses tratores foram quebrando até me quebrar. E um dia eu cheguei em casa, estava quebrado realmente, os equipamentos que eu tinha, se eu vendesse eu não pagava as dívidas. E eu falei com a minha esposa, filha, eu não acredito que uma empresa fez um equipamento para quebrar um empresário, não existe fundamento nisso. Eu queria ver se eu conversava com o presidente dessa empresa. Aí fizemos uma carta, minha esposa me ajudou, né? A gente só tinha um computadorzinho pequenininho, mas fizemos no computador, não tinha internet na época. E a gente mandou essa carta através do pessoal da Sotrec e ela realmente foi bater no presidente da Caterpillar. Ele me ligou, era o Cristina, e ele falou comigo assim, ele falou, eu não falo em português, e então eu queria que você falasse comigo em inglês. Eu brinquei e falei, eu
Sou da roça, eu não falo inglês. Você esperava que essa carta chegasse Não, até ele? nunca imaginava. Foi uma surpresa Foi quando uma surpresa. ele te ligou. Aí ele falou assim, eu vou colocar minha secretária para traduzir. Né? Ele até brincou, ele falou, então eu sou da roça também, porque eu não falo português. E ele me pediu para me contar a história para ele, eu contei que eu tinha comprado 2 tratores, que tinha quebrado, que eu tinha passado tanto tempo parado, perdi dinheiro e tal. Fui contando a história para ele de acordo com como eu tinha contado na carta e era o que realmente tinha acontecido. Eu devia, vamos dizer que fosse hoje, eu tinha 2 tratores que custavam 500 mil cada um. Aham. E eu devia 1 milhão e os 2 valeriam 200, 300 mil reais. Eu devia justamente na Sotrec, de peça. Olha só. E ele pegou e falou, olha, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pagar a sua dívida, mas não estou te garantindo que isso vai ser um benefício para você. A gente vai fazer um estudo, isso foi em setembro, outubro, e a gente vai fazer um estudo e em abril eu vou em Paragominas e eu quero te conhecer pessoalmente. Quer dizer, nesse espaço de tempo veio o mecânico, veio todo mundo e foram pesquisando, Nilson, isso quebra por quê? Isso quebra por quê? Agora, Nilson, o que levou a te darem toda essa atenção? O que você acha que mexeu com eles lá para eles pagarem a dívida, virem a Paragominas? Até porque a gente sabe que a Caterpillar, né, é uma empresa muito grande, é uma empresa mundial, né? Isso. O que você acha que chamou a atenção deles? É porque sensibilizou, né? Eu expliquei para ele que eu tinha um sonho de ter um Caterpillar. Aham. Eu tive 2 e se tornou um pesadelo. E aí ele acho que sensibilizou, essa carta chegou nele e sensibilizou. E ele veio a Paragominas realmente, quando ele chegou aqui, ele falou, olha, eu vou pegar os 2 tratores seus pela dívida. Eles valeriam 1 milhão se tivessem 0, então eu vou quitar a sua dívida. E vou te dar um outro trator de 500 mil, fazendo a conta como se fosse hoje. Uhum. Só que o trator ideal para você é um D6, então esse D6 custa 800. Então você vai ficar devendo 300, nós já fizemos aqui uma contabilidade, você pode pagar 10 mil por mês, então nós vamos dividir em 30 prestações, sem juros para você. E aí eu recomecei. Então eu falo com todo mundo o seguinte, não compensa entrar na justiça, não compensa brigar, o conselho que eu dou é o seguinte, procura a pessoa que você tem problema, porque vai ser resolvido, na maior paz. Não precisa de briga, não precisa de fazer inimizade, inclusive tem uma frase que eu uso muito, até com os meninos do projeto, felizes daqueles que no traçado da sua vida conquistam seus amigos, porque deles não será o reino da solidão. Então, eu aconselho todo mundo, quem puder, arruma amizade, não arruma inimizade, cultive coisa boa, porque você só vai colher frutos bons. O plantio, ele é livre, né? A colheita não, a colheita você vai colher o que você fizer. Agora, Nilson, tem uma situação interessante aí, você sempre foi um apaixonado por esportes radicais, por exemplo, o motocross. Falar em motocross, Paragominas lembra logo de Nilson Guzmão. O que levou a ser um apaixonado por esse esporte? Em 1982 eu tinha comprado uma moto, eu já gostava de moto, era uma TT 125. E eu fui em Castanhal num passeio, quer dizer, isso hoje tem 40 anos. E aí fizeram lá uma corrida de motocross, mas na realidade não era uma pista de motocross, era uma estrada ruim. Eu me lembro, foi lá até no Ibirapuera. Maximino Porpino. Isso, Maximino Porpino, isso mesmo. E eu corri. Então daí surgiu o motocross do Pará. Então tinha o Aleixo, tinha o Serjão entrou logo depois. Aí o Betão entrou logo depois. Mas assim, nessa corrida o primeiro que participou foi eu. O Betão, o Serjão entraram uns 2, 3 anos depois. Então a gente começou a desenvolver o motocross no Pará. E já teve um tempo, né, que o povo falava, Nilson, quando você inteirar 30 anos, 35, já está na hora de parar. Aí eu tenho uma outra frase que eu falo para todo mundo, envelhecer não é questão de idade, é questão de você, como meu pai dizia, se deitar com a cangaia não levanta mais, né? Então é questão de você parar. Se você parar, você não aguenta. Inclusive o motocross é um esporte que exige muito preparo físico, você tem um corpo muito bom, muita musculatura, né? Ele exige demais, realmente. Então, eu, por exemplo, eu acordo 5 horas da manhã todo dia, porque não existe cafezinho grátis, né? Você tem que fazer sua parte. Eu acordo todo dia 5 horas, eu vou pro sítio, eu ando de bicicleta, tem uma pista de mountain bike. Inclusive, a sociedade, quem quiser ir lá andar, porque é menos arriscado que andar no asfalto, pode ir, tá liberado. Olha que bacana. Tá? Eu libero para todo mundo que quiser andar lá, não vai ter carro reclamando, buzinando, acidente. Né? Aí eu faço mountain bike, quando dá 6 horas eu faço uma musculação com o professor Bambu. Ele é formado em educação física, é meu professor de jiu-jitsu também. E depois que eu faço, eu ando mais de bicicleta, porque as crianças do projeto, eles andam comigo. Então eu posso estar cansado, porque eles chegam, tio, você não vai andar de bicicleta hoje? Embora.
Aí a gente anda, então eu ando uma média de 20 km de bicicleta por dia. Tem bicicletas lá para todo mundo, no caso os alunos. Não tem para todos ainda, porque eu comprei 4 bicicletas e ganhei mais 2. Aham. Inclusive eu quero sensibilizar a sociedade, quem quiser ajudar, comprar uma bike, né, para a gente doar para os meninos, porque são 300 meninos, 150 de manhã e 150 de tarde. Não precisa ser 300, mas se eu tiver lá 20 bicicletas, 30 bicicletas, incentiva os meninos. Inclusive teve uns pais que chegaram lá e falaram: Nilson, eu não estou entendendo, meus meninos têm que chegar aqui 7h30, tem menino que 6 horas começa a me perturbar. Pai, eu quero ir para o sítio. Então eles querem ir porque querem andar de bicicleta antes de começar a aula, que a aula começa às 7h30. Então se essa criança está lá no sítio, dificilmente ele vai ser aliciado pelo bandido, né? Até hoje o senhor ainda participa desses motocross aí? Participo, vou fazer 59 anos. Conhece muitos, até campeões, né, dessa modalidade no Brasil? No Brasil inteiro, Paragominas tem, né, dos veteranos ainda tem eu e o Betão deve ter 55, 56 anos, aí eu vou fazer 59, mas assim, a gente nunca parou, então a gente tem preparo físico, a gente anda, mas você tem que fazer esse esforço, mesmo um menino de 20 anos, 22, se ele não fizer um preparo físico e não pegar uma técnica com quem entende, né, ele vai correr o risco de se machucar. Então eu abri lá no sítio, né, a gente colocou CT do Tatu. Inclusive, quem me colocou esse apelido foi a dona Maria, mãe do Aleixo, esposa do Dr. Mimo. Na época tinha um programa na televisão. Lá em Castanhal. Isso. Tinha um programa que era a Ilha da Fantasia. E tinha um cara... o Tatu que acompanhava o Dr. Rourke, se eu não me engano, né? O Tatu. E eu até hoje, quando eu vou largar na moto, eu coloco 2 banquinhos, porque eu não dou altura na moto. A moto é alta. A moto é alta, né? Porque ela tem que ter uma suspensão boa. Ela que me colocou esse apelido. Então eu fiz o CT do Tatu, que é o centro de treinamento. Então lá tem hoje mais de 20 motos de crianças e de pessoas que correm. O Juninho Bala é um grande piloto a nível brasileiro, o Juninho corre a nível brasileiro. Né? Aí tem o Betão, tem o filho do Renato Cávalo, tem um monte de crianças que estão lá. As motos não saem do sítio, quer dizer, não tem por que ninguém tá andando na rua, andando errado. E aí a pessoa vai, treina, aí tem um lavador, tem uma oficina, cada um vai, conserta a sua moto. E eu não cobro nada de ninguém, né? Pelo contrário, eu quero é que todo mundo se dê bem. Aí tem a pista, a gente mete a grade, a gente molha, e todo mundo treina, e o mountain bike também. Né? Além disso aí, a gente tem lá o projeto Menino Feliz. Então a gente faz várias ações sociais que eu tenho certeza que ajuda no município. E o menino que pratica esporte, ele não aprende a beber, ele não vai para a rua empinar. Inclusive tem as condicionantes, né? Se tem um menino que bebe cachaça, que vai para a rua, que faz bagunça, ele não pode deixar a moto dele lá e não pode participar. Benilson, em que momento você sentiu que deveria participar do projeto Menino Feliz? Como começou? Como você entrou no projeto Menino Feliz? E de onde vem, né, toda essa vontade, toda essa iniciativa de realmente ajudar essas crianças, dar uma perspectiva diferente de futuro para todas elas? Olha, eu sempre assim, tive essa... O meu pai me ensinou a ser bom demais. Quando meu pai tinha fazenda aqui, tinha muito colono em volta. E ele sempre teve uma bondade muito grande. Ele carregava a farinha deles para vender na rua. Ele dava um remédio, ele sempre fazia aquilo ali. Então, a gente se espelha no pai. Eu sempre tive vontade de fazer as coisas boas. E um dia caiu um anjo numa blitz. Tinha um anjo numa blitz. Esse anjo se chama Sargento Haroldo. Sargento Haroldo, gente boa. E ele me chamou e falou: Nilson, me deram a missão de tomar conta de 34 crianças lá no quartel. E só tem futebol, não tem comida, não tem nada. Você é empresário, você não gostaria de me ajudar? Então eu entrei junto com ele e a gente foi desenvolvendo o projeto. E nesses 16 anos a gente acabou criando as regras, né? Tem que estar na faixa de vulnerabilidade social, ele tem que estar matriculado numa escola, no contraturno. Quem estuda de manhã vai à tarde, quem estuda à tarde vai de manhã. E a gente tem hoje atividade de ordem unida, né? Tem as marchas, tem as músicas, aí a gente tem jiu-jitsu, karatê, capoeira, tem futebol, tem xadrez, reforço de matemática, reforço de português e aula de moral e cívica, que hoje em dia quase não tem. E esses meninos, eles aprendem a se comportar, a ter respeito, a não passar uma menina na rua, ele está mexendo, né? A não mexer com as meninas. Hoje tem menina também, então a gente também procura segurar, orientar as meninas, né? Inclusive no caso do assédio, né? Que a pessoa não pode estar tocando nelas, não pode estar falando que elas são bonitinhas. Então se tiver problema em casa, para avisar pra gente,
Porque muitas vezes eles têm medo de falar para a mãe, porque a mãe vive com o cara. Sim. Então a gente tem psicólogo lá e eles contam, já aconteceu, a gente percebe, né, quando a criança, você manda ela pintar, ela só pinta da cor preta, ela pinta uma casinha e só coloca uma pessoa, é uma solidão, então você percebe. Aí os psicólogos começam a descobrir, aí descobre que às vezes um padrasto, alguém está abusando, ou um vizinho, aí a gente vai com a polícia militar, né, que sempre apoiou a gente, e a gente acaba fazendo alguma coisa em prol dessa criança. E se o cara estiver realmente abusando, dentro da justiça, claro, dentro da lei, nos parâmetros legais, já até teve pessoas que foram presas porque abusavam das crianças. E aí a gente foi desenvolvendo o projeto, eu mais o Sargento Haroldo, criando todas essas atividades, e hoje a gente já passou lá mais de 2.000 crianças, né? Acho que passou umas 2.500 crianças mais ou menos, mas nós nunca perdemos uma criança para um bandido. Também, todas as crianças que o bandido aliciou, a gente não conseguiu recuperar. Uhum. A gente vai aprender algumas coisas. Toda criança ela tem um tempo de desenvolvimento mental, que na minha experiência dos 16 anos, é mais ou menos entre 8 até os 11 anos. Então, se ela aprender lá a ordem unida, ela aprender que tem que respeitar, ela aprender que tem que estudar, que tem que ser um cidadão de bem, que não é para estar mexendo com as meninas. Aí a gente consegue, depois desses... A gente fica até 17. A gente consegue conduzir eles e a coisa é tão bonita que, por exemplo, na Vale, um funcionário tem que ter 2 anos de experiência para poder entrar lá dentro numa obra. Quando é um ex-aluno do projeto Menino Feliz, com 30 dias ele pode entrar lá dentro. Já é uma referência. Já né? é uma referência em todo canto. Lá no Goiás eu tenho menino lá que foi do projeto, que está lá, entendeu? Então, quer dizer, criou uma referência e, como eu sempre falo, se a sociedade não ajuda o pobre, né? É uma frase do Mário Sérgio Cortella, né? Os ausentes e omissos nunca têm razão. Então a sociedade às vezes é ausente e omissa da vida de uma criança, de um pobre, e ela fala mal. Só que o bandido já está fazendo isso, né? O bandido alicia, dá emprego, dá condição, só que ele tem as regras dele. Então, se a gente, sociedade, pegar a criança no tempo de desenvolvimento mental e ajudar ela, você pode ter certeza que a gente vai ter um mundo melhor. Muita gente reclama, não tem gente profissional. Eu tenho lá simulador de operação, eu tenho 45 computadores que a John Deere me forneceu, né? A Caterpillar e a John Deere me deram 2 simuladores de operação, a Volvo também deu um. Então, quer dizer, a gente prepara essas crianças. Eu tenho um funcionário hoje que tem qualidade, porque se no tempo de desenvolvimento mental você deu uma qualidade de alimentação, uma qualidade de estrutura, ele tem condições de desenvolver. E muitas vezes eu vejo uma pessoa na rua e às vezes uma outra pessoa critica comigo, um cara desse tamanho aí não está trabalhando. Aí eu pergunto a ele, mas você sabe se alguém qualificou ele, se alguém ajudou ele a estar qualificado? Porque se ele não está qualificado, ele não tem condições de ter emprego. Agora só corta. Nilson, você falou em referência aí, interessante. Já vi muita gente, inclusive políticos, empresários, né, muita gente boa mesmo, que diz o seguinte: só conhecendo mesmo o projeto para você entender a magnitude disso aí, ou seja, você tira a criança da vulnerabilidade, né? Isso. Para um outro tipo de convívio, né? E ele já sai de lá uma outra criança aí. Mais ou menos, você tem aproximadamente quantas crianças hoje você já teve assim o projeto? Assim, esse é um resultado alcançado. Nós conseguimos o nosso objetivo. Olha, eu tenho certeza que 2.500 crianças a gente conseguiu o objetivo. 2.500, 2.700. A gente conseguiu o objetivo. A gente só não consegue, que é muito raro, quando o pai coloca, e às vezes o pai também, não é culpa dele, porque ele também já virou uma pessoa sem cultura, ele tira. Porque ele não gosta daquela ordem unida, Então ele tira, só que a gente avisa, você vai perder seu filho, e ele perde. Então a gente já beneficiou. Segundo as estatísticas, quando você beneficia um, você beneficia mais 4. Então se você for fazer essa conta, são 7.500 pessoas hoje, que são cidadãos de bem, em função do projeto. A dimensão do projeto é muito grande. E tem muito pouca gente que me ajuda. Né? Me ajuda não, ajudar as crianças, né? Quando você ajuda uma criança, você está ajudando até o seu filho, porque ele pode ser um trabalhador do seu filho. Ele pode ser um trabalhador seu. Né? Quando você contrata um menino do projeto, todo mundo que contrata fica apaixonado. Falando isso, os meninos falam assim, senhor, os meninos obedecem, os meninos têm uma capacidade de aprendizado maior, uma concentração maior. Então, se a sociedade participasse, fosse lá e visse a dimensão do projeto, eu teria condições de ter lá 1.000 crianças, 2.000 crianças. Eu estou construindo lá em cima
né? Eu vou ter condições de colocar lá 500 crianças, 1000 crianças, agora eu preciso de ajuda. Daí eu precisava que as pessoas fizessem um esforço, no mínimo, de falar assim, não, a parte do imposto de renda que o governo pode, libera, eu vou colocar lá na prefeitura, direcionado para o projeto Menino Feliz, ou que seja outro projeto social, não seja só o Menino Feliz. Mas assim, ajuda a gente a manter essas crianças lá, né? Porque eu tenho que, como eu falei para vocês, vão surgir os problemas. A criança desmaia, você vai descobrir a fome. A mãe às vezes não tem condições. A maioria é filho de mãe solteira, né? Então essa mãe, ela trabalha de manhã e de tarde. Aí o menino chega em casa e não tem almoço, então você tem que dar almoço. Porque se ele tiver fome, ele não tem capacidade de aprendizado. Verdade. Né? Então a gente acaba surgindo os problemas. Aí você descobre que uma criança está sendo abusada pelo padrasto desde de 8 anos ou pelo vizinho, com 12 anos ela engravida. Aí você vai descobrir a mãe dela também ganhou ela com 12. Então a história vai se repetindo. As crianças que passam pelo projeto, ou que seja o meu, ou que seja um outro projeto social, você muda a vida dela. Nem ela, nem o filho, nem o neto nunca mais vão ser pobres. Uhum. E a sociedade se beneficia por quê? Porque em vez de ter uma pessoa que provavelmente vai ser um bandido ou um pedinte, ele vai ter um funcionário de qualidade. É verdade. Funcionário educado. Então a sociedade tinha que ajudar a gente, para quê? Para que a gente melhorasse as condições financeiras e até se a gente chega lá e fala assim, Nilson, eu quero dar uma opinião, vamos dar uma opinião, né? Teve uma vez até que uma pessoa também falou comigo, você está querendo fazer um monte de soldadinho? Né? Eu falei, mas repetindo, né? Os ausentes de omisso nunca têm razão, participa comigo e depois você pode criticar. Ele falou, mas por quê? Eu falei, nas grandes guerras, não sei se vocês sabem disso, começou a dar infestação de piolho nos soldados, então eles passaram a raspar a cabeça. E quando tinha 50 meninos, começou a dar piolho. Aí o sargento Haroldo falou, Nilson, vamos rapar a cabeça dos meninos, porque senão nós vamos aguentar de piolho aqui, até nós dois vamos pegar piolho, né? E aí quando foi há 4 anos atrás, o sargento Haroldo aposentou, passou para o sargento Lima, o sargento Lima está comigo, o sargento Lima e o sargento Adriano, a gente continua com a polícia militar, né? A polícia militar, então a gente não está dentro do quartel, mas eles dão apoio para a gente, Uhum. né? Com a Ordem Unida, tudinho, todo o apoio que a gente precisa, eles estão juntos. Então tem mais uns 4 ou 5 doadores de R$500 por mês, mas se arranjasse aí umas 100 pessoas que pudesse dar R$500 por mês, não vai fazer falta. A prefeitura também hoje é o maior apoiador, né? Hoje o Lucídio está de parabéns, ele apoia a gente, ele dá a merenda escolar, não falta, entendeu? Ajuda a gente às vezes para pagar os professores, porque eu tenho professores, tenho monitores, eu tenho que pagar. Uhum. Só que como eu falo, a gente tem que arrumar uma desculpa para fazer, né? Então mesmo quando falta dinheiro eu vou lá e pago, mas não deixo faltar não deixo parar o projeto não. Viu, João, quando a gente vai lá conhece o Projeto Feliz, a gente vê a cara do Nilson, né? É verdade. Não, eu acho interessante que a gente chega lá e eles todos dão continência. Senhor, como é que vai? Né? Eu fui visitar esses dias lá, a convite do sargento, achei muito interessante. Agora, Nilson, deixa eu te fazer mais uma pergunta. O seu nome já foi ventilado várias vezes na questão política, tanto da cidade como do Estado. Você não acha que se tornando um político você teria mais condições de ajudar tanto essas crianças como a população de um modo geral? Até porque você nunca quis aceitar esses convites. Nunca quis aceitar, nunca faltou, né? Como é que você vê esse momento seu? Na verdade, eu já faço política, né? Uhum. Eu faço política da erradicação da pobreza, só que com o meu recurso próprio, sem eu precisar de ser político. E eu vejo assim, a gente pode um dia até falar, não, eu vou ser, mas eu hoje vejo que o projeto precisa muito da minha pessoa. Sei. E eu, assim, não desmerecendo os políticos, mas, por exemplo, eu acho que eu faço muito mais para a sociedade, cuidando de 300 crianças, e com fé em Deus eu vou cuidar de 500 ou mais, do que eu numa Assembleia Legislativa ou em outro local, porque eu estou tirando essas crianças da pobreza, eu estou gerando cidadãos de bem para a sociedade, e pessoas que, se forem trabalhadores, vão ser trabalhadores, mas trabalhador com qualidade, com capacidade de aprendizado, entendeu? Então eu acho que eu faço muito mais ali do que eu sendo um vereador, ou um prefeito, ou um deputado. Não que os prefeitos, os vereadores não façam, eles fazem a parte deles, mas eu já estou fazendo uma parte que eu acho que é muito importante, né? Então pode ser que um dia eu faça, mas vamos dizer, se eu for um deputado federal ou estadual, eu não vou estar aqui todo o tempo. Igual eu te falei, as crianças, eles passeiam comigo de bicicleta, muitos pais vão atrás de mim, muitas mães, e aí eu vou acabar sendo ausente,
E é uma frase que eu gosto, né? Os ausentes e omissos nunca têm razão. Então eu vou acabar me ausentando disso aí. Eu vou perder a parte política que eu já entendo e que eu faço assim, claro que não com o objetivo, assim, com o ideal que é o que eu penso. Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir pessoas que me ajudem para a gente desenvolver as crianças mais. Edilson, a gente percebe que você tem uma sensibilidade social muito grande, né? Você tem uma convivência com essas crianças, com esses jovens. Houve alguma história assim que te marcou de uma dessas crianças? O que é que você sente? Qual é o principal problema que você percebe na vida desses jovens? Olha, eu vou te dar um exemplo aqui. Inclusive, eu vou fazer uma festa, eu vou convidar vocês. O Manuel Pedro, há uns, acho que 10, 15 anos atrás, eu não lembro direito, o sargento Haroldo e eu achamos ele na rua comendo lixo. Né? Essa criança, a gente descobriu que o pai e a mãe trabalhavam com droga e ele não queria. Ele falou, não quero. Então a gente levou para o conselho, dali ele passou a morar no abrigo, mas o abrigo era uma prisão, né? Porque eles não têm culpa, eles estão fazendo a parte deles. E aí eu consegui com o juiz para que ele passasse o fim de semana comigo e a gente foi desenvolvendo ele. E acabou que ele foi para Belém, um casal, quando ele tinha 16 anos, que ia sair do projeto, um casal adotou ele. Hoje ele é mecânico, hoje é na João Deere, eu que pedi, e eles cederam a vaga, fizeram um curso para ele de 1 ano, e hoje ele é mecânico, e em dezembro ele se forma na faculdade. Olha que bacana. Entendeu? Agora... Então, eu acho que se a gente não tivesse chegado nele, como a média de vida de um bandido é 21 anos, provavelmente já estava morto depois de ter feito uma tragédia na sociedade, né? Agora Nilson, deixando um pouco essa área social, eu acho que você já é um empresário bem sucedido, né? Deus está vendo enxerga lá de cima, está sempre abrindo as portas para você. Como empresário, uma coisa que preocupa, hoje nós estamos vivendo uma crise global, né? Nós tivemos aí a pandemia por 2 anos, a maior catástrofe da humanidade, eu diria até, né? A pandemia. A guerra, Ucrânia e União Soviética, e a economia global parece que não vai bem. Os próprios Estados Unidos está em recessão. A Rússia, aliás, fechou as torneiras para abastecer, que exportava gás, petróleo para outros países da Europa. E o PIB do G20, né, que os países mais ricos do mundo, também não correspondeu à expectativa, né, às projeções. O senhor que conhece o Brasil, conhece vários países aí, o Brasil hoje é um porto seguro, ainda é um país seguro diante de toda essa economia, essa crise global? Quais as perspectivas suas? Olha, eu acho que se continuar com o governo que está, ninguém segura o Brasil. Porque o povo brasileiro é trabalhador, é guerreiro. O Brasil, ele tem uma área de agricultável fora do normal, né? A tecnologia que todo mundo conseguiu desenvolver também é fora do normal, né? Tanto na agricultura como na pecuária, a gente desenvolveu demais. Em todos os setores, o Brasil tem tudo para desenvolver. Agora, precisa-se também que se invista no social. Que é como eu te falei, você compra um equipamento evoluído e você coloca um operador lá, que ele consegue, um exemplo, produzir 150 metros cúbicos por hora, né? Ou plantar tantos hectares por hora. Quando você coloca uma pessoa mais desenvolvida, ele passa para 200, 250. Ele tira mais do equipamento. Então, precisa-se que invista nas crianças para a gente ter, além de cidadão de bem, trabalhadores qualificados para que a gente desenvolva. Agora, precisa também de continuar com o nosso presidente. Não sei que isso não é um local de fazer política, mas eu digo, se trocar, aí o Brasil vai virar uma outra porcaria, com certeza. Nilson, aproveitando o gancho do Emmanuel de França, uma curiosidade minha, né? O lado operacional da sua empresa, se eu não me engano, está atuando em Paraopebas, mas mesmo assim você continua consumindo produtos aqui em Paragominas, procede essa informação? Hoje a gente não tem obra em Paragominas, né? Deve ser 1% só aqui. Mas como eu nasci aqui, e uma coisa que me segura muito é o projeto também, porque eu sei que se eu sair, pode ser que não acaba, mas vai diminuir muito, né? Então a gente continua morando, continua amando a cidade, investindo, como eu te falo, né? A gente tem um projeto, tem pista de mountain bike, pista de motocross, e a gente continua com o escritório, né? Continua trabalhando aqui, eu tenho fazenda no município de Aurora do Pará, tem em Viseu,
E a gente continua investindo no município e eu quero morar aqui, com fé em Deus, até o final da minha vida. Os seus filhos estão lhe ajudando, estão crescendo com a empresa, né? Tomando conta de algumas coisas aí. Hoje gerenciando. eu tenho uma filha aqui comigo e as outras duas, uma mora nos Estados Unidos, outra na Espanha. Na Espanha. Elas foram para lá, se formaram e acabaram ficando por lá. As empresas, porque as grandes empresas, quando eles verem uma pessoa desenvolvida, eles põem para eles, não tem jeito. Né? Mas com fé em Deus, daqui a uns tempos elas voltam também e a gente continua. Engraçado, viu, João Glória, aqui, uma pessoa me falou o seguinte, que a vantagem do empresário Wilson com os seus colaboradores é o carisma, né? Quando ele chega, tiver uma obra, numa empresa, cumprimenta todo mundo, conversa. Bastante, né? Os colaboradores se sentem à vontade. Isso é uma modalidade, é um modelo que outros empresários podem fazer para crescer a empresa cada vez mais? Olha, você já assistiu o filme O Gladiador? Já. Conquiste a multidão. Muito bom. Não tem jeito, você tem que ter inteligência emocional. Hoje não existe mais aquele negócio de você impor nada para ninguém. Você tem que produzir a aceitação das ordens. Então você tem que ter um carinho, um respeito pelos funcionários. Nós somos todo mundo igual. Quem não se igualar em vida, a morte iguala ele. Afinal de contas, são seus colaboradores, né? São irmãos, né? Porque aí tem uma frase de Jesus Cristo que o pessoal fala, seu pai e sua mãe estão ali fora. Ele fala assim, seus irmãos. Ele fala assim, meus irmãos são aqueles que me acompanham. Então as pessoas que estão comigo na empresa, a empresa não é minha. Porque se fosse minha, eu chegava no final do mês, ficava com o dinheiro todo. Eu tenho que pagar o posto, eu tenho que pagar o imposto, eu tenho que pagar os funcionários. Então eu sou o responsável pelo grupo. E para que eu seja o responsável, eu tenho que ter amor e carinho por todo mundo, né? Eu tenho aqui, a maioria dos funcionários meus são de Paragominas. Eu tenho obra na mina de ferro em Carajás, eu tenho obra na mina de S11D, que é em Canaã dos Carajás, tem em Ourilândia, tenho obra lá em Mara Rosa, que é a ferrovia, né? É a ferrovia que a Vale está participando com o governo. Né? Então a gente tem obras em vários já interestaduais. A empresa tem um nome bom, graças a Deus, e o esforço que a gente faz, porque é o que eu falo, muita gente fala assim, que seja no motocross ou qualquer negócio, boa sorte. Não, se você não se preparar, a sorte não vai te acompanhar. Você que tem que construir sua sorte, você que tem que fazer a sua coisa funcionar. Né? Muitas vezes a pessoa fala, mas eu montei o mesmo negócio e não deu certo. É porque depende exclusivamente de você ver o que você pode fazer para produzir mais. Porque toda empresa te cobra. Eu trabalho com a Vale, ela cobra para baixar preço, baixar custo. Porque o mundo inteiro está cobrando isso. Então você tem que descobrir qual a forma. Por exemplo, eu investi esse ano passado em vários equipamentos novos. Um caminhão que gastava aí 15 litros por hora, os caminhões novos estão gastando 11. Quer dizer, são 1.000 litros por mês por cada caminhão. Quer dizer, se você tem 50 caminhões, são 50 mil litros de economia. Então você tem que estar sempre atento, ver o que você pode fazer para... Isso que eu ia lhe perguntar, a sua empresa, ela presta serviço para a multinacional, ela tem que estar sempre se reinventando, porque a competitividade é muito grande. Né? A tecnologia, ela ajuda você a produzir mais gastando menos. Então você tem que investir em tecnologia, não adianta você ficar no tempo. Verdade. Wilson, só para encerrar o nosso papo de gestão, que já está chegando ao final, fala um pouquinho para a gente da programação do motocross, da programação que vai haver aqui em Paragominas, por favor. Olha, a corrida de motocross vai ser dia 24 e 25, porque 24 são os treinos, os pilotos conhecerem a pista, né? E dia 25, que é no domingo, a gente deve começar os treinos 8 horas da manhã, às 10, 11 horas deve ter a largada, e vai vir piloto do Brasil inteiro. Olha que bacana. Entendeu? Vem piloto de Goiânia, vem piloto do Paraná, vem piloto do Maranhão. Inclusive eu brinco muito, uma pessoa falou assim, Paragominas vai ser só o paraense? Aí eu fingi que entendi errado, falei, não, vai ter paraense, mineiro, goiano, capixaba, maranhense. Aí ele falou, você não entendeu minha pergunta, mas depois ele riu, né? Mas vai ter muita gente, vai ser muito bonito, não vai ser cobrada a entrada, tá? As pessoas vão poder entrar, participar, assistir. E, inclusive eu pedi para o pessoal da prefeitura um apoio para colocar as pessoas que vendem, né, a sua alimentação. Nós não vamos cobrar nada. Então quem quiser vender seu pastel, quem quiser vender sua comida lá, sua alimentação, está aberto ao público. Tudo que eu faço é pensando nas pessoas. Eu não faço pensando na minha pessoa, né? A gente tem que fazer a coisa, é como diz a palavra político, né? Ela foi criada na Grécia e a pessoa que faz a coisa para as pessoas, isso é fazer política, né? Aquela pessoa que faz as coisas pensando só em você, ele não é um político, ele é um idiota.
porque ele individualiza tudo para ele. Uhum. Então o que a gente está fazendo lá é para a sociedade. Pode ir lá vender seu pastel, pode ir lá vender seu pão, seu almoço, porque vai ter consumo. Muito Entendeu? legal. E vai ser muito bonita a prova. Pode ir todo mundo que vai valer a pena. Nilson, parabéns pelas ações, parabéns pelo grande empreendedor, que Deus continue te abençoando e que outros empresários sigam, né, o seu exemplo e automaticamente toda a sociedade venha a ganhar com isso. A gente deixa você à vontade para suas considerações finais e espera que você volte aí num próximo momento falando de outras ações, falando de outras conquistas aqui da nossa cidade. Então, ok. As considerações finais é o seguinte, eu quero convidar toda a sociedade para participar, né? Tanto a pessoa que quer vender, como a pessoa que quer assistir. Vai ser muito bonito. E queria, em especial, convidar todo mundo a conhecer o projeto para depois participar. A gente está construindo uma área nova, vai ser muito bonito, vai ter, como eu falei, sala de computação, sala de várias salas de aula, psicologia. E eu preciso de ajuda, eu tenho certeza, 100% de certeza, que quem for lá e ver o projeto vai se sensibilizar e vai querer ajudar. A pessoa que não vai, ele não conhece, ele não entende, mas quando você vê lá, olha, eu vou te falar uma coisa, é difícil ver, já vieram várias pessoas de fora visitar, inclusive passaram a ajudar, que é difícil você não se emocionar. Até eu que tenho 16 anos lá, tem dia que a gente não aguenta não, a gente chora realmente. Mas chora de felicidade, de emoção, né? Que bom, parabéns. Emmanuel de França, a gente volta em outro momento. Só agradecer a presença do Nilson, que não é fácil, viu? Muito tempo, vários dias que você está tentando. Verdade. O Nilson tempo dele vale ouro. Muito obrigado pela sua participação aí na nossa bancada, viu, Nilson? Ok, obrigado a todo mundo aí, obrigado à Sociedade de Paragominas, que também está apoiando a gente, está ajudando, e vamos participar, vai ser bonito. Vai ser bacana. Gente, foi o Papo de Gestão e a gente volta em outro momento com outro entrevistado. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela audiência. Nos acompanhe pelo YouTube, nos acompanhe também aí pelo Instagram, pelo Facebook. Dê o seu like, compartilhe, se inscreva e com certeza nos ajude aí a levar todas estas informações bem mais longe. Um forte abraço e tudo de bom.